Graça e paz. Meu nome é Jaqueline. Quem é Jaqueline? Eu sou única. Cada uma de nós somos únicas e únicos. Mas eu sou filha de Deus. Eu sou filha amada de Deus. E eu fui convidada a falar um pouco do meu processo. Eu, Jaqueline, hoje, no alto dos meus 46 anos, eu sou uma soma da obediência a Deus. Eu sou uma soma dos frutos que Deus me deu após permitir estar submissa à vontade de Deus. Eu sou uma somatória, eu sou o resultado de uma mulher que escolheu permanecer em Deus. Não que no início eu tenha imaginado que hoje eu chegaria assim, mas hoje eu sei que minha única escolha foi permanecer em Deus. Eu não escolhi por vontade própria passar nada que eu passei, mas uma escolha eu fiz: permanecer. Uma escolha eu faço todos os dias: permanecer em Deus. Permanecer com Ele. Porque sem Ele eu já teria subsistido. Eu não estaria aqui. Eu vou ler uma passagem que está em Romanos. Eu amo toda a Bíblia, apesar de não sabê-la toda de cor. Mas eu amo essa passagem de Romanos 8, capítulo 8, verso 38 e 39. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que poderá nos separar do amor de Deus? Se me perguntarem hoje, exatamente no dia de hoje, se eu sei o porquê de tudo, não. Se eu compreendo todas as coisas, não. Uma coisa eu sei, eu não tenho escolha a não ser aceitar a vontade de Deus na minha vida. Eu, Jaqueline, sou casada, sou mãe de 2 filhos, a Beatriz, que hoje teria 20 anos, e o Heitor, que hoje tem 8 anos. Hoje, exatamente hoje, fazem 7 anos que a Beatriz voltou para sua primeira casa, Que a vontade de Deus se cumpriu na vida dela e na minha vida e na vida da minha família. Desde o início, na gestação de Beatriz, eu recebi palavra de que Deus estava cuidando de mim, Deus estava cuidando da minha gestação, que eu não me preocupasse com nada, que Deus estaria cuidando de tudo. E não é por mérito meu, mas pela graça do Espírito Santo, eu tenho muita fé. E eu tomei aquela palavra para mim, Então, quando tudo ocorreu, eu grávida, eu ganhando Beatriz, eu, por acaso, descobrindo que a Beatriz respirava de uma maneira diferente, o coração dela batia de uma maneira diferente. Por acaso, eu digo, na minha situação, quando eu a ganhei, aqui. Ganhei numa época, no ano de 2002, onde não se tinha um pediatra para acompanhar um parto, para assistir o bebê assim,
quando nascesse. Era um médico, obstetra e era enfermeira que auxiliava. No dia em que eu ganhei Beatriz, no hospital em que eu trabalhava, eu ganhei a Beatriz nele. Um pediatra que me conhecia, me viu chegando e falou assim comigo: "O que você veio fazer aqui, Jaqueline, hoje, em pleno final de semana?" Eu falei: hoje eu vim ganhar a Beatriz, hoje eu não vim trabalhar. Hoje eu vim ganhar a Beatriz." Aí ele: "Mas eu não posso perder isso. Eu vou ter que esperar você ganhar ela. Eu quero ver essa Beatriz, eu quero ver a Beatriz." E assim havia um pediatra dentro da sala de parto. Porque eu sou muito grata a Deus, porque ele não sabia. Mas o Senhor colocou esse desejo no coração dele, colocou ele naquele momento, porque ele precisava que um profissional visse a Beatriz, escutasse o coração dela, com todos os cuidados que dá para um bebê assim quando nasce. Escutasse o coração dela e visse que o coração dela batia de maneira diferente, assim como ele me orientou: "Jaqueline, você procura uma cardiologista infantil. É assim que você constar com a primeira consulta do pediatra, porque o coraçãozinho da Beatriz bate diferente. Ele bate de uma maneira diferente, mas não se preocupe, não há de ser nada demais." E assim foi. Os passos foram se seguindo. Eu já era cristã quando eu ganhei a Beatriz, mas muito imatura. Ainda assim, o Senhor já havia plantado no meu coração uma fé que, quando Ele falou aquilo comigo, eu não me preocupei. Não que eu não tenha me preocupado por completo, né? Eu tomei todos os cuidados, mas eu pensava assim: Deus falou, né? Ele estaria cuidando de tudo. Não se preocupa, porque eu estou cuidando de tudo. O coração da minha filha não era diferente. Ele foi formado daquela maneira. Ele foi escolhido com cautela, com cuidado. O Senhor, quando formou a minha filha, Ele escolheu cada detalhe dela, inclusive da má formação do coração dela. Assim foi. O Senhor não faz nada por acaso, né? Quando eu engravidei da Beatriz, eu não era cristã. No meio da gestação eu me converti ao Senhor. Mas mesmo quando eu não tinha olhos para o Senhor, Ele já tinha olhos para mim. Ele já me amava. O Senhor me amou primeiro. O Senhor amou a minha filha antes dela ser gerada. Antes dela ser gerada, o Senhor amou a minha filha. O Senhor me amou no ventre da minha mãe. Eu não tinha olhos para Ele, eu não o conhecia, eu não sabia quem era Cristo. Eu não sabia, mas o Senhor já me amava. E Ele amava a minha filha. O Senhor já te amava. Antes mesmo de você voltar os seus olhos para Cristo, o Senhor já te amava. E as coisas foram acontecendo. Beatriz faz todos os acompanhamentos, precisou passar por algumas cirurgias para tentar corrigir algumas imperfeições que eles chamavam de imperfeições no coração dela. Com 11 meses, ela fez uma cirurgia, com 2 anos, com 4, com 8. As cirurgias foram acontecendo. E a cirurgia, quando ela estava no alto dos seus 13 anos, ela fez 13 anos dia 6 de janeiro, ela fez uma cirurgia. Vamos fazer a última cirurgia da Beatriz, para complementar todas as outras que foram feitas. O Senhor nos colocou no melhor hospital. O Senhor, longe da minha cidade. O Senhor nos colocou a vida dela na mão dos melhores profissionais. Colocou ela na profissional referência em cardiologia clínica de Minas Gerais, quiçá do Brasil. O Senhor colocou ela com o melhor cirurgião cardíaco infantil, com a referência no hospital ao qual nós estávamos.
assim o Senhor faz. Comigo, fez com Beatriz e faz com você. O Senhor é um Deus de detalhes. Ele nos colocou no melhor lugar, com os melhores profissionais. Quando a Beatriz fez essa dita última cirurgia, Beatriz deu uma intercorrência, o que eles chamam de intercorrência. O que é uma intercorrência? Uma intercorrência é quando acontece alguma coisa fora do planejado, fora do normal. Nós planejamos certas coisas na vida. Eu tinha planos para Beatriz, eu tinha planos para mim, eu tinha planos para a minha família. Quando a Beatriz tinha 1 ano e meio, eu conheci o meu esposo atual, que é meu esposo hoje, pai do meu filho Heitor hoje que tem 8 anos, ele criou a Beatriz. O Senhor colocou, não que o pai dela biológico não amasse, o pai dela biológico amava a Beatriz. Mas aconteceu no todo o contexto que o Senhor tinha um homem reservado para cuidar de mim e da Beatriz. Cuidar de perto, né? Naquele momento. E isso o Senhor fez. Então, quando tudo isso aconteceu, o Senhor já tinha tudo reservado, tudo preparado. Como é que Deus trabalha? Não compreendo todas as vezes. Eu não sei se você compreende. Eu não consigo compreender todos os meios a qual o Senhor trabalha, como o Senhor trabalha. E não sei se é para que compreendamos, sabe? Não é para que eu compreenda tudo e entenda tudo, não. É para que eu aceite ou não aceite. E eu decidi, pelaquela palavra que eu havia recebido quando eu estava grávida da Beatriz, aceitar a vontade de Deus. Afinal, Ele falou comigo, não se preocupe, eu cuido dela, eu cuido de tudo, não se preocupe. E em todas as cirurgias, as coisas que foram acontecendo, nessa última cirurgia, quando deu essa que eles chamam de intercorrência, que na visão humana não estava programado de acontecer, mas nos planos de Deus estava programado para que acontecesse. Sabe, eu não me atrevo, mas eu, ainda assim, meu coração, quando eu falo, meu coração, hoje mesmo, fiquei pensando, sabe? O que será que passou no coração de Deus quando Ele viu e, em todo o tempo, contemplou a caminhada do seu filho aqui na terra? Ele permitiu. Jesus não faria nada sem a permissão do seu Pai. Ele permitiu. E hoje eu fiquei pensando, tentei ficar pensando, Deus, o que passou no coração do Senhor quando o Senhor viu o seu filho passando por todo o sofrimento, por tudo aquilo? O que será que passou no coração do Senhor vendo Jesus cumprir tudo aquilo que ele estava destinado a cumprir, mas tudo aquilo também que foi impelido, que foi colocado, que foi decidido para que ele cumprisse. Porque vivendo aqui na terra como homem, como ser humano, houve várias interferências, houve vários imprevistos, entre aspas, houve várias ações que foram encontrando com o propósito do Senhor. Tudo sobre Jesus, sobre a sua caminhada, sobre a sua vivência aqui na terra, até que fosse consumado, até que ele se entregasse naquela cruz por mim e por você, já tinha sido programado, estava nos planos de Deus primeiro.
Mas hoje eu fiquei pensando, porque eu fiquei tentando entender, olhando e pensando no que todo o processo em que eu vivi, ou melhor, em que minha filha viveu e eu vivi junto com ela, como, como foi, tentando imaginar o processo todo que ela passou. Eu vi a sua caminhada. E por diversas vezes eu, Jaqueline, não consegui compreender ou não entendia o porquê aquilo acontecia da maneira que acontecia. Aí eu me lembrava daquela palavra. Eu tinha tomado no meu coração aquela palavra. Não, Jesus falou comigo. Não se preocupa, Jaqueline, porque eu estou cuidando de tudo. Eu cuido dela, não se preocupe. E as coisas foram acontecendo, a Beatriz teve teve um distúrbio de coagulação, a Beatriz teve hemorragias, onde o sangue dela esvaía por toda parte do corpo, e a Beatriz entrou em coma, e assim ela ficou por um mês, eu acho, um mês e pouco, em coma. E todos os dias eu visitava a Beatriz, todos os dias depois daquilo. Chorava, me desesperei? Sim, chorei. E vendo ela da maneira que ela estava, eu falei com Deus, em todo o tempo eu conversava com Deus. Como que é isso, Jesus? Isso daqui, o Senhor está cuidando dela. Então, eu tenho que crer que isso daqui é provisório. Oi, como crer aquilo que estava acontecendo? O Senhor em todo o tempo vinha ao meu coração. Descansa, eu estou cuidando de tudo. E assim foi. Por esse período, em todo esse tempo, quando a Beatriz saiu do coma, voltou, foi sendo desentubada, eles chamam de desmame, vai tirando todas as medicações que estavam usando no paciente enquanto ele estava em coma. Aí saiu do tubo, foi, entre aspas, voltando para um novo normal. Beatriz era dependente de uma máquina de diálise, porque a Beatriz teve falência múltipla de órgãos. A Beatriz morreu e ela voltou diversas vezes. Mas a Beatriz, ela veio e ficou dependente daquela máquina. Ela era dependente de vários medicamentos. Então, o processo, esse intensivo a qual eu vivi, no alto dos 14 anos da Beatriz, que a Beatriz tinha quase 14 anos, faltavam poucos dias para os seus 14 anos. Foi quando o Senhor pegou ela de volta, que ela veio de lá. O Senhor entregou ela para mim e depois pegou ela de volta. Então, quando isso aconteceu, já estava, a Beatriz estava inteirando seus 14 anos. Nós moramos dentro do hospital, porque todo esse processo, esse último intensivo, entre indas e vindas, entre cirurgias e recuperações, esse último nós ficamos em torno de 10 meses. Em torno de 10 meses dentro do hospital, morando dentro do hospital. Meu filho já havia nascido, o Senhor também cuidou dele, que o Senhor, para permitir que a minha filha fosse usada para passar por esse processo e que eu passasse junto com ela, o Senhor separou uma família abençoada para tomar conta do meu filho. E meu filho morou na casa dessa família, enquanto eu fiquei nessa outra cidade cuidando de Beatriz. E o processo foi longo. Muitos e muitos foram os aprendizados a qual eu vivi nesse processo. Eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. E não é porque eu sou boa, não é porque eu sou perfeita, jamais. Eu sou imperfeita. Eu simplesmente clamava a Jesus todos os dias e dizia ao Senhor o que o Senhor quer me ensinar com isso. Esse processo é transitório, o Senhor está cuidando de tudo. Porque eu cria, como creio até hoje,
que o Senhor ia pegar, ia reverter o quadro dela, ela ia sair daquele quadro, ele podia fazer isso num piscar de olhos, ele podia fazer isso da noite para o dia, né? Mas demorou 14 anos, demorou alguns meses, né? Naquele último período. Mas eu ficava pedindo, falando com o Senhor, Senhor, o Senhor quer me ensinar o que nisso aqui? Eu estou aprendendo isso, Beatriz, Deus está te ensinando isso. Muitas vezes ela não entendia aí, mas eu falava para ela, eu pregava para ela, eu pregava para mim. O Espírito Santo me deu uma estratégia, a qual eu uso nos dias de hoje. Assim ele faz com cada filho dele que se dispõe, que aceita se manter na presença dele, que consegue permanecer. O Senhor dá uma estratégia diferente para cada um. O meu Pai, o seu Pai, é um Deus de estratégias. Estratégias. E ele me deu uma estratégia, então eu falava com ela, em tudo eu ficava falando. Deus está nos ensinando isso, Beatriz, porque quando ele te curar, porque ele vai te curar, você vai andar por lugares, você vai permitir. A gente passou por diversas situações, porque eu passei junto com ela. E você vai passar por lugar, você vai encontrar com pessoas que vão dizer isso, isso e isso. E você vai poder falar com essas pessoas. Olha, não, eu tive fome, eu tive sede. Mas ainda assim eu permaneci. Olha, eu tive morta, eu voltei e eu permaneci. Olha, eu não tinha para onde ir. Eu tinha que estar ali, eu não tinha para onde correr. O Senhor, amados, proporcionava durante os dias que eram mais agitados, eram mais pessoas, sabe? O dia era mais quente. Os desertos são assim. Eu nunca fui a um deserto verdadeiramente, mas por onde eu andei num deserto. Os dias quentes, tumultuados, agitados, e tinha uma coluna, tinha uma nuvem enorme que dava aquele refrigério, que me tampava daquele sol muito quente, que me dava uma calmaria no meio da agitação, para mim e para Beatriz. E as noites que eram mais solitárias, mais frias dentro daquele hospital, assim como eu tenho certeza que são as noites nos verdadeiros desertos, fisicamente falando. As noites que eram mais frias, eram mais solitárias, havia eu e ela dentro daquele quarto, o Senhor levantava uma coluna de fogo. Ela nos aquecia, nos protegia, nos guardava. E ali eu falava, eu pregava a palavra para ela, eu pregava a palavra para mim, eu precisava de Jesus, eu precisava da palavra. Todos os dias eu lia, olhava para o espelho e pregava a palavra para mim. Olha, Deus manda te dizer, Jaqueline, isso, isso e isso. Eu lia a palavra para mim. Porque eu cria. A palavra é isso. É Deus falando conosco. E depois de todo aquele processo, aonde eu acreditava que Deus ia mudar a situação, e realmente Ele mudou a situação. O Senhor tem diversos tipos de cura e eu não sabia. Para mim, a cura de Beatriz seria uma cura física. Ele iria restaurar o físico dela, restaurar todo o aparelho circulatório, cardiológico, neurológico, musculatório, o aparelho dela, respiratório, neurológico, todos os ossos e músculos e nervos, todos ele podia restaurar. Ele pode restaurar. Ele pode trocar o sangue dele. Diversas vezes ele colocou o sangue dele no lugar do sangue dela. Um dia, haviam exames que estavam todos alterados, tudo alterado. Em quase 10 meses que nós ficamos lá, Beatriz fez exames de sangue
todos os dias, de segunda a segunda. Não falhava um dia. E tinha dias que o exame dava todo alterado. Quando dava no dia seguinte, o exame dela todo normal. Era claro que o Senhor vinha e trocava o sangue dela. Nosso Deus faz isso. Então, eu pensava, vai curar fisicamente. Quando foi no dia 25 de dezembro, no Natal, foi dia 25 de dezembro, no Natal, a Beatriz, ela parou. Ela estava comigo no quarto, ela se despediu de mim e ela parou. Ô mãe, você me ama? Muito, pouco ou mais ou menos? A gente brincava assim. Eu falava com ela, pouco. Aí ela, pouco, mãe. Eu falei, só que não, eu amo muito. Aí ela falou, mãe, você me beija? Naquele dia ela tinha me pedido beijo o dia inteiro. Eu falei, de novo? Você vai me pedir beijo hoje o dia todo? Aí ela, mãe, você vai me negar um beijo? Aí eu perguntei pra ela, eu já te neguei algum beijo? Aí ela falou, nunca, mãe. Eu falei, então não vou negar hoje. Eu levantei e beijei a minha filha. Quando eu beijei a minha filha parou. Eu não sabia nem que ela estava parando, mas na hora da confusão, ela parou. Veio os enfermeiros, veio o médico de todo lado, reanimaram ela através do aparelho, ligaram ela nos aparelhos e desceram com ela novamente para a UTI infantil. No outro dia, eu só consegui entrar para ver a minha filha já sem vida. Sem vida ali. Mas eu creio que naquele dia em que ela parou, foi o dia que o Senhor recolheu ela. O Senhor curava a minha filha naquele dia. Hoje eu entendo que foi uma cura. Foi uma cura para ela. Não foi uma cura para mim naquele dia. Foi uma cura para ela. Hoje eu entendo que é uma cura. E hoje, após alguns anos, 7 anos, durante esse tempo, esses anos após a Beatriz ter voltado para sua primeira casa, eu consegui entender e compreender algumas coisas e fui curada. Fui curada de diversas coisas. Cada dia o Senhor ia me mostrando algumas coisas, revelando outras coisas. Conseguimos ter uma conversa, eu e meu esposo, com a médica da Beatriz, um mês ou 2 depois que ela havia falecido, porque a médica estava para os Estados Unidos procurando recursos para a Beatriz. E ela nos chamou para conversar o que ela tinha ido buscar de recursos para ela, tinha ido buscar de novas soluções para o caso dela. E a médica falou conosco que a estimativa de vida da Beatriz, pela doença dela, pelo tipo de cardiopatia dela, era até 2 anos de idade. O Senhor acrescentou anos de vida à minha filha, para que ela pudesse ser instrumento na mão dele, para ensinar tantas pessoas a qual ela ensinou e para me ensinar. Nessa escola, nesses 14 anos com a minha filha, eu aprendi coisas e eu aprendi segredos e eu aprendi em Deus, por Ele, para Ele. Tudo é por causa dele. Eu estou aqui falando por ele. É por Jesus, por nenhum outro, senão por Jesus. Então o Senhor acrescentou anos de vida a ela. O Senhor foi claro. Eu acrescentei anos de vida à minha filha, para que ela pudesse te ensinar tudo o que você precisava aprender. Tudo que eu precisava ser curada, tratada, tudo que eu precisava aprender. Hoje eu sou fruto desse processo a qual eu vivi. Hoje eu ainda aprendo com o Senhor todos os dias, porque não se engane, eu preciso buscar a Jesus todos os dias, todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo derrama um pouco do conforto, do consolo e me abraça.
todos os dias, a minha companhia diária, Espírito Santo de Deus. Ainda que eu vacile, ainda que eu estremeça os meus joelhos, ainda que muitas vezes eu não saiba e me perca um pouco no que eu estou fazendo, o Espírito Santo se achega e fala: vem, minha filha, volta para cá, volta à posição. Você ainda precisa aprender, ainda há muito a caminhar, muito a caminhar. O Senhor me deu a minha família. O Senhor, eu ainda tenho meu filho, que é um profeta para a geração dele, que é vaso escolhido. O Senhor nos levanta como intercessores dos nossos filhos, não desmerecendo o nosso papel de mães, mas antes de sermos levantadas como mães de nossos filhos, nós somos intercessoras dos nossos filhos. O Senhor nos levanta como intercessoras e mães, para que nós possamos auxiliar o Espírito Santo na criação, na formação do caráter, na formação espiritual dos nossos filhos. Que o Senhor venha nos encher no dia de hoje, assim como eu falando aqui, Ele tem me enchido. Que o Espírito Santo venha sobre cada um que ouvir isso que eu falei aqui. Por mim, não. Porque eu só falo, porque eu só estou, porque eu só permaneço por causa dele. Não me pergunte detalhes como eu estou aqui, o porquê que eu estou aqui. Mas uma coisa eu sei, eu estou aqui por ele. É ele quem sabe, é ele quem guia, é ele quem me leva. A minha vida eu submeto a ele. Muito obrigada, que a palavra do Senhor, que aquilo que eu possa ter vivido, mesmo em momentos de dor, possa, através do Espírito Santo de Deus, através dele, falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Obrigada.